Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Já podemos sentir a presença do Senhor. Confesso, irmãos, desde que eu cheguei, o Senhor tem falado comigo, no particular. Eu estou feliz por estar aqui. Enquanto que os irmãos estão de pé, abram suas Bíblias. 1 Reis, capítulo número 18, versículo de número 30. Enquanto que os irmãos procuram louvar a Deus, primeiramente, ao pastor da igreja, ao vice, ao irmão Elias, o seu primeiro que nos fez o convite, a todos os obreiros. Que Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida dos meus pais, da minha esposa que aqui está. Aleluia, Jesus. A toda a igreja. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Já estive aqui no ano de 2016 louvando a Deus. Não pregava ainda. Tivemos a oportunidade. O irmão Sérgio estava aqui, do Evangelista Cristiano. Deus abençoe a sua vida. Viemos louvar. Quantos acharam, dizem amém? Amém. 1 Reis 18, versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Pode tomar assento, querido. Glorificando, exaltando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas antes de entrar na mensagem, como os irmãos, talvez alguns já sabem, fomos o primeiro a servir a Deus dentro da minha casa. Através da minha vida veio meu pai, minha mãe, minha esposa. Hoje minha família inteira serve a Cristo. Viemos das drogas, do mundo da perdição, mas o Senhor tinha um plano. Os meus pais eram espíritas, minha esposa católica, e o Senhor tinha um plano preparado sobre a nossa vida. E eu louvo a Deus porque em 2 anos praticamente que estamos pregando, eu pregando, a maioria das vezes, e minha mãe louvando, eu e ela juntos ganhamos 478 vidas para Jesus em 2 anos. Uma mensagem simples, não sou pregador de congresso, mas o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E muitas vezes não entendemos porque que Ele pega um dependente químico, pega uma prostituta, pega um andarilho, pega uma pessoa lá do mundo, lava ela, reveste, coloca uma roupa bonita, traz dentro de uma igreja bonita e faz dele um pregador, faz dele um cantor, faz dele alguém na vida. E muitas vezes não entendemos por quais são os planos. Mas a palavra do Senhor diz: eis que vim para o doente, vim para o pecador. Então o Senhor veio para mim, Ele veio para você. Amém, irmãos? Amém. Então aproveite essa noite. Você não veio nessa noite simplesmente para passar tempo, você veio com um propósito. Se tiver um fundinho, queridos, se alguém tiver um fundinho lá atrás, pode soltar, queridos. Você veio aqui com um propósito, que é adorar a Deus. Então esqueça tudo que passou e coloque todos os seus problemas na mão do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E a história nos diz, no capítulo de número 17, versículo de número 1, a história nos conta que anteriormente o rei Acabe ele faz uma aliança com Jezabel. Jezabel é uma personagem muito conhecida biblicamente, a qual sustentava sobre a sua mesa 450 profetas, 450 homens que profetizavam somente aquilo que ela queria ouvir. E a história nos conta que ela casa com Acabe, e eles formam uma aliança, e nessa aliança que eles constroem, eles começam a obrigar o povo, a adorar esse Deus Baal a qual eles serviam. E no decorrer da história, a história nos conta que existia um profeta chamado Elias, no capítulo de número 17, que vendo o povo se corromper, vendo o povo que estava aflito, o povo estava morrendo, a história nos conta que ele lança uma palavra sobre aquela nação, que durante muito tempo nem chuva nem orvalho cairia sobre aquela terra. E a história nos conta então, que após ele lançar essa palavra, o Senhor fala com ele, manda ele ir até o ribeiro de Querite e ficar lá, e lá ele iria beber da água daquele ribeiro. E a história nos conta que o Senhor disse que os corvos lhe enviariam comida para ele.
E obediente à voz de Deus, mais uma vez assim ele foi para aquele lugar. Chegando naquele lugar, ele se alimentava do que os corvos traziam sobre para ele. E ele bebia da água daquele ribeiro. Só que foi passando um tempo, e com a palavra de Deus, Deus era sobre a vida de Elias. A chuva acabou realmente. A chuva chegou ao ponto de não existir mais. A água do ribeiro onde ele se alimentava acabou também. Elias, sem tomar uma decisão se ia para a esquerda ou para a direita, ele esperou em Deus. E a história nos conta que Deus fala com ele: vai até a cidade de Sarepta, que lá eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Pegou suas coisas, eu acredito que foi em direção da cidade. E quando ele chega à porta da cidade, na porta da cidade ele encontra uma mulher juntando cavacos de lenha. Primeiro ele chega e pede um copo d'água para aquela mulher chega e traz um copo de água para ele. E quando ela trouxe a água, ele olhou para ela e disse: agora, mulher, prepare sobre a tua mão, traga um bolo para mim comer. E aquela mulher, se enchendo de tristeza, se enchendo de, quem sabe ela assim, no momento de desespero, desacreditada da vida, sem saber mais se ia acontecer algo, ela disse: Senhor, eu estava aqui juntando esses últimos cavacos de lenha. Eu estava aqui juntando esses últimos cavacos porque eu ia fazer um fogo, e eu ia preparar minha última refeição, porque eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E aquele profeta, sabendo que era um Deus a qual ele servia, que pode mudar a história, sabendo que é um Deus a qual ele pode mudar a situação da pessoa, ele disse: mulher, faça conforme a tua palavra, mas primeiro prepara para mim. O segredo de tudo isso, primeiro, é preparar para o Senhor. Aleluia. O primeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro prepara para mim um bolo pequeno e traga sobre a tua mão. Porque assim diz o Senhor. Levanta sua mão, igreja, eu quero profetizar algo na sua vida. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, e o azeite se multiplicará. Sabe o que eu estou te dizendo, igreja? Nos dias difíceis que estamos vivendo, no meio de uma sociedade que não olha mais, o Senhor tem um compromisso contigo, e Ele está te dizendo essa noite: não vai faltar, não vai acabar, o seu problema está na mão do Senhor. Você acredita assim, igreja? Então glorifica o Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Isso é uma palavra profética, irmãos. Glória a Deus. A farinha não acabará, e o azeite se multiplicará. Aleluia. É forte, irmãos. E a Bíblia diz que a promessa de Deus era que enquanto não houvesse chuva sobre aquela casa, não iria faltar o alimento. A mão do Senhor estaria com ela. E a história nos conta então que assim aconteceu. Morou naquela casa aquela viúva, o seu filho e o profeta. E ali ele ficou por muito tempo. Só que a história vai nos decorrendo que após tudo isso acontecer, o filho daquela mulher adoeceu. E quando o filho daquela mulher adoeceu, ela não sabendo mais, ela chegou de repente, olhou para o seu filho, e o seu filho estava morto. Ela chegou para o profeta numa hora de raiva e disse: o que eu tenho contigo? Tu vieste para dentro da minha casa trazer a iniquidade, a morte do meu filho? Uma mãe, na hora do desespero, ela faz tudo pelo seu filho. Uma mãe, para defender o seu filho, está vendo o seu filho morrendo. Assim foi também com minha mãe, quando eu estava nas drogas, quando eu estava perdido. Eu vi muitas vezes minha mãe desesperada. Eu vi o choro da minha mãe. Deus abençoa. Aleluia. E aquela mulher desesperada pegou o seu filho morto no colo. O profeta pega o seu filho, coloca sobre os seus braços, sobe até o quarto, estende sobre a cama e disse: Senhor, por que tu afligiste o filho dessa mulher? Ela só tem isso, não tem mais nada, Senhor. Ela só tem esse filho, Senhor. E a história nos diz que na terceira vez
o Senhor, Ele ressuscita aquela criança, Ele coloca o fôlego de novo naquela criança. O profeta pega aquela criança no colo, desce até onde a mãe estava, entrega sobre os braços da mãe e diz: teu filho não está morto não, o teu filho vive. Aquela mulher levanta suas mãos para cima, e eu acredito que digo: o meu filho não está morto, e agora eu vejo que realmente tu és um homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só que a história não para aqui. E o Senhor me deu uma revelação sobre esse aspecto. O que eu quero te dizer, queridos? Aquela mulher, ela só tinha seu filho, ela não tinha mais nada, mas ela ainda não acreditava que era Deus que estava provendo aquele alimento. Ela não acreditava ainda que a previsão dentro da casa dela era Deus que estava fazendo. E quando eu e você não vimos o milagre que está acontecendo dentro da nossa casa, não reconhecemos que é Deus, Deus toca naquilo que mais amamos. E aquela mulher, ela só tinha seu filho, ela teve que ver o seu filho morto, para depois reconhecer que só existe um Deus no céu e na terra. E você e eu e você, eu estou pregando primeiramente para mim. Perdemos muitas vezes oportunidades, perdemos milagres. Eu prego primeiramente para mim, por não estar enxergando que é Deus que está no controle. Precisamos às vezes entrar em provas, batalhas, lutas, para depois reconhecer que só Ele é Deus, e sem Ele somos nada. Sem a misericórdia dEle não chegamos a lugar nenhum. Hoje é uma noite diferente, irmãos. Hoje está começando essa campanha de 4 dias. Mas o Senhor está falando de uma forma diferente. Oh, aleluia. E aquela mulher então reconheceu, porque ela existia um homem de Deus dentro da casa dela. Então não perca essa oportunidade. Você que veio para adorar, adore. Você que veio para glorificar, você que veio buscar a presença, está aqui a presença de Deus. Oh, aleluia. E a história diz que algum tempo depois o Senhor fala com o seu profeta Elias e manda ele até o encontro do rei Acabe, porque há de vir chuva sobre a nação, sobre a terra. Elias, sempre obediente, ouvindo a voz de Deus. A história nos conta, já no capítulo de número 18, que ele vai ao encontro do rei. No meio do caminho ele encontra um mordomo chamado Abadias. Abadias, um personagem que aparece bem pouco aqui. Ninguém prega sobre Abadias. Abadias foi um personagem histórico. A história nos conta que ele escondeu numa caverna 50 profetas e 50 em outra, e ali ele sustentava com pão e água, escondido do rei Acabe, porque ele servia ao Senhor de Elias. Aleluia. A história diz porque quando acabou a chuva, Jezabel mandou matar todos os profetas que tinha. E esse Abadias era um personagem que ele não é pregado, mas ele teve uma função. Ele escondeu 100 profetas, sustentando com pão e água, na época da fome, na época que todo mundo morria. Glória a Deus. Aleluia. E a história nos conta que ele encontra Abadias no meio do caminho. No meio do caminho ele encontra Abadias, ele diz: vai, diz Acabe, porque há de ver chuva sobre a terra. E eu fui descobrir que esse Abadias é um personagem também que aparece nos livros de 2 Reis, capítulo número 4, quando aquela viúva estava sem estava pronta para perder seus filhos, porque ela não tinha como pagar os seus devedores, porque o marido dela tinha morrido. Eu fui descobrir que essa mulher era esposa de Abadias. E o que Deus fez? Mandou o profeta Eliseu lá multiplicar o azeite dentro da casa dela. Mandou o profeta Eliseu lá multiplicar o azeite para pagar as contas dela. Sabe o que eu quero te dizer, queridos? Aquilo que você, mãe, aquilo que você, pai, planta aqui hoje, os seus filhos vão colher lá na frente, porque o Senhor tem compromisso contigo. Não desista de orar pelos seus. Não desista, mãe. Não desista, pai. Não desista de buscar a presença.
Senhor tem visto sim, o Senhor tem visto o teu esforço para estar aqui, as suas lutas para chegar num dia como hoje. A história diz então, vamos correr que as horas vão, que Elias então chega para Acabe. E quando Acabe olha ele, primeira coisa que Acabe diz então: és tu o perturbador de Israel. A fome, a sede, tudo estava acontecendo porque o rei Acabe tinha sido desobediente. Ele escapou, ele saiu dos mandamentos e ele foi viver uma história com Jezabel. E ele esqueceu dos mandamentos. E a história diz que eles começaram a adorar a outro Deus. Só que na visão dele, tudo aquilo estava acontecendo porque era culpa de Elias, não pela culpa dos seus pecados, dos seus erros. E Elias então lança um desafio ao rei Acabe. Manda chamar os 450 profetas de Jezabel, e mais os de Baal, e mais os 450 profetas de Azera. Reúna eles todos embaixo do Monte Carmelo. Reúna eles todos lá. E eu lanço um desafio: tragam 2 bezerros, um para mim, somente eu que restei como profeta, e outro para os teus profetas. E o Deus que responder com fogo do céu, esse vai ser o Deus. E a história nos conta que o rei gostou da ideia e concordou. Mandou os mensageiros chamar os profetas, chamar a população, porque o povo teria que ver com seus próprios olhos o milagre. A população tinha que ver, o povo tinha que ver realmente qual é um Deus que quando quer mudar a história da pessoa, quando ele quer mudar a história, ele pode tirar, ele